O cultivo de arroz de base ecológica tem crescido nos últimos anos, especialmente nos assentamentos da região metropolitana de Porto Alegre, constituindo-se em referência internacional nesse sistema de produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física e química de um conjunto de solos cultivados com arroz de base ecológica, ao longo do tempo, com ênfase na classe dos organossolos, localizados no assentamento Filhos de Cepé, Viamão, Rio Grande do Sul. A imagem representa as diferentes frequências de uso dos solos sob cultivo de arroz, entre 2008 e 2019. Os tratamentos referem-se às diferentes frequências acumuladas de uso. Em verde, as áreas de referência nunca tiveram cultivo. Em azul, são áreas de frequência baixa, tendo de 1 a 4 anos. Em amarelo, 5 a 8 anos de cultivo de arroz. E em vermelho, 9 a 11 anos, sendo áreas intensamente utilizadas. Um conjunto de atributos foi considerado para avaliar a qualidade do solo. Neste trabalho serão abordados carbono orgânico total, pH, CTC, teor de fósforo e os atributos físicos densidade e porosidade. Com o aumento da frequência de uso, os organossolos apresentaram a redução da acidez ativa e também diminuição do poder tampão do solo, aumentando consequentemente o pH. Com o aumento da frequência de uso, foi percebida a tendência de diminuição da matéria orgânica do solo. É importante considerar que a matéria orgânica apresenta a propriedade de resistir à mudança de pH, devido à sua constituição rica em ácidos fracos. Quanto ao teor de carbono orgânico total, organossolos apresentaram teores elevados em todas as profundidades estudadas nas áreas de referência. Com alta frequência de uso, apresentaram redução drástica em relação às áreas de referência. Os organossolos apresentaram perdas de carbono orgânico total em todo o perfil analisado, com incremento das perdas com o aumento da frequência de uso. Estes solos, quando drenados e revolvidos, estão sujeitos à perda do horizonte superficial orgânico, resultado do aumento da atividade dos organismos decompositores e de processos físicos como redução do espaço poroso. Chegamos, portanto, ao apontamento principal do trabalho, a redução da espessura do horizonte ístico abaixo de 40 cm e a redução da concentração de carbono orgânico total abaixo de 80 gramas por quilograma, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, leva à conclusão de que os organossolos intensamente cultivados se tornaram gleissolos. Para os organossolos, os teores de fósforo são muito altos nas áreas de referência, com rápida e acentuada diminuição com o uso dos mesmos. Organossolos apresentaram CTC de alta a muito alta, porém com acentuada redução com o aumento da frequência de uso, acompanhando as tendências anteriores de redução dos teores de carbono orgânico e fósforo. As maiores variações na densidade e na porosidade foram observadas em organossolos. No caso particular dos organossolos, a redução do espaço poroso indica uma alteração drástica das suas características originais. Os organossolos apresentaram baixa macroporosidade, abaixo de 10%, e predominância de poros menores, característica de solos compactados. Apresentaram também redução significativa da microporosidade em ambas camadas amostradas, e na macroporosidade na camada de 20 a 40 centímetros. Os resultados permitem inferir que os solos submetidos ao cultivo do arroz de base ecológica sofrem alterações importantes nas suas características. Organossolos apresentaram alterações nas áreas de média a alta intensidade de uso, que levaram à mudança na classificação do solo, passando de organossolos para gleissolos. Deve-se também considerar a grande proporção de carbono orgânico que, em parte, pode ter se convertido em emissões de CO2. Considerando-se esses fatores, sugere-se que os organossolos não sejam drenados e revolvidos. São necessárias alternativas que promovam acúmulo de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes nos sistemas de cultivo de base ecológica. Para atingir essas metas, é necessário aprofundar estudos e avançar na implementação de um programa de melhoria do manejo dos solos nas áreas de produção de arroz de base ecológica. Nossos agradecimentos à universidade e aos agricultores envolvidos no projeto, e à UCNPq pelos recursos disponibilizados através do Projeto Nexus. Para conhecer o Projeto Nexus nos assentamentos rurais, acesse o vídeo produzido pela TV URGS.